Bem-vindo ao Conselho Consultivo. O CaixaBank lançou ontem uma OPA sobre o BPI, o Banco Espanhol, que é o maior acionista da instituição liderada por Fernando Henrique, oferece 1,32 € por ação. O CaixaBank já detém 44% do capital do BPI. Os espanhóis do CaixaBank lançaram uma oferta pública de aquisição sobre o BPI. A notícia da operação foi avançada ainda na noite de segunda-feira pelo El País. O jornal espanhol avança que o objetivo da oferta é reforçar os capitais do BPI para que o banco liderado por Fernando Henrique consiga avançar para a compra do novo banco. O BPI terá sido uma das 15 instituições que passou à segunda fase da venda do novo banco. Caso seja o vencedor da operação, vai dar origem ao maior banco privado português, com ativos de quase 120 mil milhões de euros. O CaixaBank já é o maior acionista do BPI, com 44,39% do capital. A oferta de 1,329 € por ação avalia a instituição em 1.900 milhões de euros. A contrapartida ultrapassa em cerca de 27% a cotação atual do BPI e representa um prémio de 0,74% face ao preço médio dos títulos nos últimos 6 meses. A oferta do Banco Espanhol abrange a totalidade do capital do BPI, mas o CaixaBank define como condição de eficácia da OPA a obtenção de 50% das ações, o que significa que a concretização da oferta está a uma distância de 5,9% do capital do BPI, um investimento de cerca de 114 milhões de euros. Além do Banco Espanhol, os maiores acionistas do BPI são Isabel dos Santos e a seguradora Allianz. O CaixaBank admite ainda que, caso garanta mais de 90% dos títulos, pode fazer uma aquisição potestativa das restantes ações e retirar o BPI de bolsa. O lançamento da OPA ainda terá de ser aprovado pelo Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e a Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões. É um dos temas para analisar no Conselho Consultivo de hoje pelos comentadores do ETV, Mariana Abrantes de Sousa, Hélder de Oliveira e Jorge Ribeirinho Machado. Muito obrigada a todos pela presença neste Conselho Consultivo. Hélder de Oliveira, era previsível esta OPA? Previsível no médio prazo era. No curto prazo ninguém a previu. Não vejo notícias que tenham previsto efetivamente que isto estivesse a acontecer. Eu queria sublinhar aqui, é uma situação muito peculiar relativamente à banca portuguesa. A banca portuguesa teve sempre uma grande capacidade de resistir a um conjunto de crises, designadamente à própria nacionalização. Depois da nacionalização, o sistema bancário português fortificou-se e discutia-se na altura a presença da banca no capital da banca portuguesa dos interesses portugueses. No fundo, discutiu-se muito nessa altura aquilo que era, em Portugal, os centros de decisão em Portugal. O facto objetivo hoje, passado este tempo todo, com as crises que tiveram lugar, é que hoje praticamente nenhum centro de decisão ao nível da banca está em Portugal. Ou melhor, está em Portugal do ponto de vista físico, mas os acionistas dominantes na banca portuguesa passam a ser apenas grandes interesses estrangeiros. E digamos que o que vai acontecer neste momento com o BPI, que já era um banco maioritariamente detido por espanhóis e angolanos, neste momento, digamos que é de uma assentada, vai passar, porventura, o BPI para mãos catalãs, embora, apesar de tudo, não me parece ser tão negativo quanto isso. Estão a quase 40% da banca exatamente. Nacional. E, ao mesmo tempo, há também a perspectiva de que o novo banco vá também para essas mãos catalãs. Portanto, neste momento, o único banco que podemos considerar português é realmente a Caixa Geral de Depósitos e poderemos dizer que, independentemente das posições que cada um de nós tenha sobre essa matéria, que, apesar de tudo, a privatização da Caixa Geral de Depósitos, não tendo acontecido, permite que, apesar de tudo, há um centro de decisão da banca portuguesa nas mãos de portugueses.
Mariana, era previsível esta OPA para pôr fim a um casamento entre os espanhóis e Isabel dos Santos? Sim, talvez era um casamento um bocadinho improvável, não é? Curiosamente, o BPI tem tido sempre, o BPI e os outros bancos, como diz o Hélder, sempre muita dependência de investidores estrangeiros, porque nós não temos investidores. Curiosamente, nós temos empresas cotadas em bolsa que têm muito poucos investidores portugueses. E não temos esta tradição de investir em equity, em capital. E, neste momento, para a La Caixa, é um dos bancos espanhóis que conseguiu sempre manter-se, evitar algumas das ameaças e das armadilhas, e quando reforçou em 2012, no meio da crise, não pôde ganhar influência porque teve limitações aos direitos de voto e, portanto, era previsível que isso não poderia ser uma coisa permanente. Agora, o que interessa aqui, e eu estou um pouco com ela também nisto, eu nem diria que são os centros de decisão. Eu quero é saber se o BPI, ou o Novo Banco, ou a Caixa, ou a própria Caixa Geral de Depósitos faz financiamento à economia real portuguesa. Se fazem financiamento à exportação, financiamento ao investimento, ou se estão a financiar importações de automóveis ou dívida pública, ou simplesmente investir em dívida pública, que é uma das coisas curiosas do BPI, é que foi sempre um banco que fazia muito pouco crédito. E não crédito à economia real. E isso, eu acho que isso que é a verdadeira questão, é se nós vamos ter o sistema bancário a apoiar a economia real ou simplesmente a reciclar dinheiro para as importações e para o governo. Mas com esta OPA o CaixaBank está a dizer que acredita na economia portuguesa. Bem, eu acho que eles já cá estão. Eu acho Mas que... não com a mesma força. Não sei, eu acho que eles têm tido muita influência desde sempre. O BPI tem sabido, uma das coisas que o BPI tem conseguido fazer no passado é gerir as relações entre os vários grupos acionistas. Neste momento, essa gestão vai passar para um acionista novo. Agora, uma coisa interessante, o BPI já foi alvo de OPAs, se não me engano, diz aqui o jornal, a 7 euros. E as pessoas não venderam. Os acionistas não venderam. Agora vão vender a 1,3 euros. É uma grande perda, é uma grande menos-valia. E isto demonstra que quem não gere bem a sua situação acaba por perder terreno, não é? Tira-se-lhe o tapete. Esta OPA é positiva, Jorge? Eu penso que sim. Eu gosto de ver este tipo de negócios como quem ganha o quê. E no caso da La Caixa é fácil de perceber, mas é uma perspectiva muito mais ampla do que aquela que é o BPI, pura e simplesmente. Porque com a nova regulação do Banco Central Europeu, que é uma regulação que dá para todos os grandes bancos, não é? Ou se está no top dos bancos, e então tem-se uma capacidade de influência no Banco Central Europeu e na regulação e no sentido por onde vão todos os assuntos, ou então se é regulado, de certa forma, price taker ou price maker. E o que acontece é que a La Caixa mostra que quer ser um dos grandes bancos europeus. E para isso precisa ter na sua base uma posição muito forte. Por um lado, foi comprando bancos em Espanha ao longo dos últimos anos, comprou 5, se bem me recordo, e neste momento compra o BPI, também para poder comprar o novo banco. Eu estou convencido que esta é a perspectiva do La Caixa para depois poder, então, espalhar-se de uma forma mais E aí teremos fácil. o maior banco privado português com ativos de 120 mil milhões de euros. Exatamente. O maior banco privado em Portugal, se quiser, nesta linha do português ou em Portugal. De qualquer forma, eu confesso que há duas coisas que me parecem que são interessantes. Isso é bom para o consumidor ou não? Exatamente. Uma delas, mas antes do consumidor, para o contribuinte, é a questão do leilão do novo banco. Porque acredito que se o BPI, se a La Caixa conseguir ficar com o BPI todo, irá com muita força tentar comprar o novo banco. E isso vai fazer com que outros concorrentes ao novo banco, que se calhar estavam a contar que ia ser mais fácil,
talvez acredito que o chinês, que cá está há algum tempo, já esteja com muita vontade de comprar. Isso fará com que, à partida, que o preço do leilão do novo banco suba, e isso é bom para os contribuintes, ou pelo menos para a Caixa Geral de Depósitos, nesta perspectiva mais global. Portanto, temos aqui uma coisa positiva. A outra, eu sinceramente não acredito que o BPI mude muito a sua estratégia. O banco continuará a ser... As pessoas não vão mudar muito e por isso não acredito que mude muito a estratégia. Acredito que sim, que se tomar conta do novo banco provavelmente vai ter mais facilidade em chegar às PMEs, porque o novo banco funcionava assim. Mas ao mesmo tempo tem outra perspectiva um bocadinho diferente, que é a de que os bancos estrangeiros em Portugal não costumam trazer dinheiro para Portugal. Um Deutsche Bank, por simplesmente, está cá para captar as poupanças daquelas pessoas que têm receio da banca que está cá e levá-lo para a Alemanha. Okay? E por isso, se nós temos um banco que olha para a Península Ibérica como o seu mercado natural, e não só para a Espanha, ou não só para a Catalunha, mas que olha para a Península Ibérica como o seu mercado natural, é mais fácil de trazer investimento estrangeiro para cá. E, portanto, é mais fácil. Eu não digo que vai acontecer, mas parece que é mais fácil, é mais razoável que eles queiram fazer negócio com este tipo de negócio. E, portanto, parece-me que é uma evolução interessante para a banca portuguesa. Não concorda, Mariana? Não concordo, porque eu acho que... Mas eu concordo com o que o Jorge diz, que os bancos portugueses, os bancos estrangeiros em Portugal não têm tido um grande valor acrescentado para a economia, não têm trazido grandes negócios para cá, nem sequer um financiamento mais inteligente. Porque o que está em causa em Portugal é a promoção da poupança e do investimento em Portugal. E isso é uma grande função da banca e é uma função que tem sido muito mal cumprida em Portugal e nos outros países. E os bancos estrangeiros trouxeram alguma inovação em termos de marketing, de crédito ao consumo. Não é isso que nos vai safar. Nós não vamos crescer pelo consumo, nós vamos crescer pela exportação. E é isso que está por provar que conseguimos fazer. E ao ficarmos com 4 grandes grupos bancários, isso é benéfico para o consumidor ou não é por isso? Resta saber, é preciso ir ver precisamente ao balanço de cada banco para ver que tipo de crédito está a fazer. Por exemplo, a Caixa dedicou-se de tal forma ao crédito ao consumo e à habitação que começou a desperdiçar o crédito ao investimento, de maneira que depois agora pensa-se que é preciso um banco de fomento. Mas porquê um banco de fomento se nós tínhamos bancos? O banco de fomento não é preciso uma nova licença bancária para fazer crédito produtivo. Portanto, eu acho que o que está, e eu acho que aí o BPI e os outros bancos têm que provar que estão a fazer valor acrescentado à economia e que não estão a financiar meramente importações e consumo. Hélder, este interesse é benéfico para Portugal como um todo? Este interesse do La Caixa no BPI? Não, já pode vir a ser de interesse. Apenas uma nota relativamente àquilo que a Mariana acabou de dizer, relativamente a que o BPI não financia a economia real. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Acho que não é. Não tenho aqui os números, mas que financia de facto o investimento. Eu tenho o testemunho real dessa matéria. Relativamente ao interesse que tem para a economia portuguesa a intervenção do La Caixa, terei algumas dúvidas, porque realmente o que acontece nesse domínio, é aquilo na linha daquilo que eu disse na primeira parte da minha intervenção, o que se passa é que o centro de decisão, que já estava um pouco fora do país, agora afirma-se muito mais fora do país. E, digamos, aquilo que é a definição da estratégia do BPI em Portugal, do grande grupo financeiro em Portugal, é definido em Barcelona. Isso coincide com os interesses portugueses ou não? Veremos no futuro como é que as coisas vão acontecer. Teoricamente, nós pensamos que há um desvio dessa orientação estratégica daquilo que era, neste momento, um equilíbrio entre os vários acionistas do Banco BPI. Há um acionista dominante, claramente dominante. Não nos esqueçamos que até aqui o La Caixa apenas tinha direitos de voto até 20%, não é? E daqui para o futuro passará, porventura, a ter direitos de voto da ordem dos 100%. Portanto,
a definição da estratégia do BPI para Portugal passa claramente daquilo que são as discussões entre os acionistas que têm lugar, porventura, em Portugal, particularmente nas Assembleias Gerais e nas reuniões do Conselho de Administração, passa de Portugal para Barcelona. E passamos para a Grécia, Mariana. A Grécia diz que não tem pressa, mas os bancos gregos parecem ter, porque estão a perder por semana 2 mil milhões de euros em depósitos. Até quando é que a banca grega aguenta? Sim, eu estive a ouvir a peça. 14 semanas é muito tempo na banca. Portanto, se de facto tem liquidez para 14 semanas, eu estaria bastante mais descansada. Porque portanto, os gregos podem continuar neste jogo do empurra, é isso? Eu acho que os gregos e os credores também, porque de facto eu acho que esta história de ultimatos é inaceitável. E o que está em causa para a Grécia e para os outros países devedores é, primeiro temos que tirar uma grande lição, que é quem se governa mal acaba por ser governado de fora. E portanto, quem se deixou cair nas mãos no sobreendividamento vai perdendo mais depressa ou mais devagar muita autonomia, muita soberania. E no caso da Grécia, esta questão de ter esta discussão de se é uma extensão do programa ou uma extensão do empréstimo que parecem ser coisas quase de semântica, é de facto aqui, o que está aqui a discutir é quem é que toma decisões e quem é que quem é que assume e quem é que escolhe as opções. E o que nós temos que ver é que a Grécia fez um grande caminho até à data, mas a duras penas. Eles, para conseguirem equilibrar a balança de transações correntes, tiveram uma depressão de menos 25% de PIB. Portugal, conseguiu equilibrar a balança de transações correntes com uma recessão de apenas 5% do PIB. Portanto, isto mostra que a economia grega é muito mais frágil. Agora, eu diria que esta discussão de ultimatos deixa-me profundamente assustada. Porque se fazem ultimatos aos gregos, hoje podem fazer ultimatos a Portugal amanhã. Mas até nesse aspecto está a haver alguma cedência, porque fazem o ultimato à Grécia até esta sexta-feira, mas por outro lado o Ministro das Finanças alemão diz que a Grécia tem que decidir no limite até dia 27, a véspera do fim do programa de ajustamento. Eu devo dizer, eu acho que algumas das declarações que estão a ser feitas por os países credores são perfeitamente assustadores. Porque agora, a Grécia tem muito poucas opções, eles estão a procurar arranjar um pouco de espaço de manobra e não estão a conseguir grande coisa, mas eu acho que aqui temos que pôr... seria um tiro no pé do euro se o próprio BCE entrar no jogo e deixar cair os bancos gregos, como tentaram fazer, como acabaram por ter que recuar no caso de Chipre, porque recordemos outra vez que na Europa não há um fundo de garantia de depósitos europeu. Portanto, se põe em causa a capacidade dos bancos se promovem ou se deixam começar uma corrida aos depósitos, aí os riscos são muito elevados. E, portanto, eu ficaria muito assustada se o BCE não tivesse mais cuidado nisso. Mas o euro está para ser provado se o euro é um contexto, é um ambiente onde se pode ter a prosperidade, não é? Não, eu estava a dizer que aquilo que temos afirmado aqui desde o início deste processo em que nós discutimos o caso grego, eu acho que o caso grego é um caso, fundamentalmente, em termos de médio prazo, quer dizer, nós não podemos apenas situar-nos no dia-a-dia da discussão, há aqui um jogo de poder no dia-a-dia, mas a médio prazo, ou no final deste processo, eu estou convicto que o que vai acontecer é que nós fomos obrigados, a Europa foi obrigada a pensar sobre a sua própria arquitetura. E neste momento está a pensar sobre essa arquitetura. Eu cito isto, aliás, a propósito de um artigo do Vítor Obed, que tem sido muito falado nos últimos dias, em que ele fala da assimetria da solução que foi encontrada para o problema, para a crise do euro. E, portanto, essa assimetria levou a que quem foram realmente os únicos, digamos, castigados com o processo da reestruturação,
foram os países devedores. E os países credores também têm as suas culpas no cartório. Estou sempre a dizer que quando um banco empresta a alguém, e foi isso que aconteceu com os bancos franceses e alemães, quando um banco empresta a alguém, ele faz uma análise de risco. Não fizeram a análise de risco adequada, portanto, eles também são culpados daquilo que aconteceu. Só que todas as medidas que foram tomadas no domínio com a Troika, no domínio da reestruturação a nível europeu, que recaíram sobre os povos do sul da Europa, designadamente sobre os portugueses e os gregos, né? E também os espanhóis, em certa medida, e os italianos, de alguma forma, e, portanto, e os países do Norte beneficiaram com esta situação. Neste momento, digamos que os países do Norte estão a ser apoiados pelas economias dos países do Sul. E os países do Norte, neste momento, têm superávites que são completamente exagerados, particularmente se nós considerarmos que estamos na União Europeia. Jorge, e a Grécia tem assumido esse papel de afronta às políticas que têm sido seguidas até aqui na União Europeia? É verdade. Eu acho que, a propósito deste tipo de afronta, eu acho que um bom spin transforma sempre uma derrota numa vitória. E mais ou menos é aquilo que eles estão a fazer. A questão do ultimato. Ultimato. Acaba o programa no final de fevereiro, portanto, de facto, aquilo Daí eu acaba. dizer que já havia alguma cedência, nomeadamente por parte da Alemanha, em relação ao prazo. Exatamente, porque, de facto, aquilo acaba mesmo. Agora, se lhe chamar que é um ultimato quando se diz o programa está a acabar, mudou a perspectiva. É uma questão muito semântica. Eu acho que é uma questão muito semântica e é uma luta de. Bom, mas o prazo dado pelo Eurogrupo foi até esta sexta-feira, portanto não é até dia 27. Exatamente, pronto, mas isso é porque eles precisam de pedir uma prorrogação do programa para poder fazer com que no dia final de fevereiro continue a funcionar. Ainda está por esclarecer se aquele texto que o Ministro das Finanças diz que era para assinar e não assinou porque foi alterado, aconteceu de facto. É verdade, não é? É verdade. E, portanto, é provável Mas não que o acredita que tenha Eurogrupo... acontecido? Eu acredito, está por esclarecer, porque ninguém depois veio contrariar ou afirmar aquilo que o Ministro das Finanças grego disse. O Varoufakis disse. Eu só queria fazer mais um aspecto, que é verdade. E eu estou totalmente de acordo que a Alemanha e a Holanda e a Finlândia, etc. Há um conjunto de 6 países que o Vítor Bento refere como são os países sedentários e que deveriam ser muito menos sedentários. Agora, eu lembro-me quando entrou a Troika cá em Portugal, eu estava a favor da Troika, digamos assim. Eu acho que era preciso que viesse para cá para mudar uma quantidade, para fazer um conjunto de mudanças. E continuo a achar que na Grécia, apesar de eu estar de fora, continuo a achar que na Grécia é preciso continuar a fazer um conjunto de reformas. Portanto, não me parece lógico dizer, não, estas pessoas não devem entrar, emprestem-nos o dinheiro, mas não devem entrar. É isso. Muito rapidamente, qual é o papel que espera que hoje tenha o Banco Central Europeu nesta questão grega? Sinceramente, espero que não faça grandes ondas. Espero que não faça Mariana. É isso, é muito importante. Não se brinca Mas a linha de emergência vai ser reavaliada. Mas, brincar com a liquidez dos bancos é brincar com o fogo. Hélder. Sim, vão ser com certeza ser tomadas medidas de bom senso relativamente a uma situação que pode ser explosiva. Portanto, não espera nenhuma posição de força. Não espero. Quer dizer, estou convencido que se caminha neste jogo de poderes e de afirmações e de aparentes ultimatos, se caminha para uma decisão que, porventura, será favorável à Europa como um todo. E é isso que eu desejo. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise. Espero que vós, na próxima semana, o Conselho Consultivo estar de regresso amanhã.